E aí, pessoal, como vocês estão? Esse aqui é o videocast do Primeiros Acordes, Escola de Música em Sumaré, São Paulo. Tem patrocínio da Sotrec e Apoio Logística, apoio do Instituto Avivar e realização da Lei Federal de Incentivo à Cultura, Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Meu nome é Brenda Umbelina, eu sou uma mulher branca de cabelos bem curtinhos, estou usando um brinco que foi bordado à mão, que eu gosto muito, um casaco porque tá bem frio aqui em São Paulo. Meu casaco ele é bege com marrom. E uma camiseta preta de fundo, e tô aqui com Paula Castiglione, compositora, regente, que eu admiro muito, arte educadora. É um prazer estar aqui com você, Paula. Prazer é meu, Brenda. Prazer todo meu, é uma honra. Agora, eu me audiodescrevo, é Pode ser isso? de descrever pro pessoal. Olha, poucas vezes eu fiz isso, então vamos tentar. Também sou uma mulher branca, só que de cabelos longos, tá bem longo o meu cabelo, sou um pouco grisalha. E minha roupa tá muito simples, eu tô com um moletom aqui de veludo azul, Muito noite, bonito, por sinal. né? Confortável, é isso. É isso. Meu, gente, ela tem um currículo maravilhoso e extenso, então vai ser uma entrevista Ah, muito imagina, legal. muito bom. E a primeira coisa que eu queria te perguntar é que eu vi que você tem investigado categorias plurais da música, associando repertório coral e diversas naturezas da improvisação vocal coletiva, que é um tema que me interessa muito, porque eu estudo canto. Sim, cantora. Também canto em coral e acho, enfim, um tema muito rico e fiquei super curiosa para perguntar sobre essa pesquisa para você. Que bom! Eu agradeço a pergunta, Brenda, agradeço o espaço e a curiosidade, né, de esse tema ter te movido de alguma forma. Quando a gente fala assim, música coral, tem um estereótipo, né? Música coral, aquele grupo sério, organizado, às vezes milimetricamente organizado, às vezes de beca, né? E aí tem esse estereótipo coral. E isso é, claro, uma forma, né? Linda, legítima, que tem a sua beleza. Mas quando a gente une vozes e une, né, como essa palavra que eu escolhi usar, pluralidade, é impossível a gente ter uma forma. Então, por isso que eu escolho, né? Quando a gente une pessoas, você une um ser integral ali. Claro, a voz só faz parte da sua vida. Você também é sua voz, mas você não é só a sua voz. Total. Então, me parece, pelo que eu estou pesquisando aí há alguns anos, né? Ouso dizer que 38 anos de pesquisa. Uou! Porque é isso, né? Você está pesquisando. Então, essa é uma postura de pesquisa, né? Então, quando eu... Tem uns momentos na vida, né? Que a gente vai percebendo algumas coisas. E é isso que é bonito. Você, talvez, percebe outras coisas. E é importante você fazer sua pesquisa, ou não também, ou você fazer o seu caminho, o seu trajeto. Então, eu fui percebendo, assim, que, caramba, coro não é um modelo. Tem modelos. É cirúrgico, né? Eu tô fazendo essa cirúrgico. aula de arranjo coral, né? Com a Juliana Ah, com a Ripke. Ju, maravilhosa. E Aliás, Ju, ela... amiga. ela é uma Já. pessoa maravilhosa e uma Ela. musicista Ah, incrível, né? que Compositora. bom falar de mulheres compositoras, né? Aham, com certeza. Inclusive, a gente vai super falar disso mais pra frente, que eu já separei esse tópico. Mas a Ju, ela tem um trabalho muito interessante. Ela que faz os arranjos do Coral Jovem do Estado de São Paulo. E ela faz muito pensando nas pessoas, que não é só no Sempre. naipe, né? Nas pessoas especificamente. Exato, mas desde sempre isso é assim. Aí que tá, né? Bach compunha pros agrupamentos que ele tinha, né? Monteverdi compunha lá com as pessoas que ele tinha. Então, isso é importante a gente lembrar que isso é uma tradição. Mas a gente não pode esquecer. Isso é uma possibilidade. Claro que você vai usar meus arranjos, eu vou usar os arranjos da Ju, vou usar os arranjos da Fátima Leão, vou usar os arranjos. Mas é importante esse encaixe. Encaixa. Tá adequado pro perfil do meu grupo? O que eu vou fazer? Não, meu grupo não tem arranjo adequado. Então, vamos escrever. Eu escrevo, eu como regente, eu como compositor, eu chamo alguém que possa, ó, meu grupo é esse aqui. Lá na EMESP, né, onde eu também trabalho, eu vivo conversando com os colegas. E eu sou muito pidona, viu, Brenda? Tem um momento da vida que a gente não tem mais não quero usar a palavra medo, mas esse impedimento, assim, não, vou pedir sim, né? Nossa, a Ju, imagina, em 2022, eu fui trabalhar com um coro referência em Lorena, e eu trabalhei só mulheres compositoras. Eu pedi, falei, Ju, posso usar a sua peça? Manda em PDF. Ou também, se ela não escolher mandar, tá tudo bem, né? Então, é importante você ver que perfil que eu tenho. Então, eu vou fazer um repertório que acolhe, que abraça, que cria um ambiente
favorável para essa música coletiva acontecer, já que a gente está falando de categorias plurais de música coletiva, né? Claro que tem a sua personalidade ali. Ninguém vai abandonar seu perfil para fazer um amálgama vocal. Você traz tudo. E a mágica coral, para mim, tá aí, sabe? Ai, é tão potente, né? Tantas vozes juntas dizendo algo, né? Eu acho uma potência, assim, muito esclarecedora, assim, que dá aquele clarão. Eu gosto muito de música coral. E muito legal essa sua pesquisa. Muito divertida. A gente tá cantando nesse coral e a gente faz repertórios muito variados, né? Aí a gente fez o Messias, de Handel. Que eu vi o ano passado. Maravilhoso. Horas em pé. Horas em pé. E agora, no dia 14 do próximo mês, a gente vai estar fazendo um repertório mais popular, assim. É muito legal. Eu vi, eu vou ver, hein? Você vai assistir? Maravilhoso. Eu tava no último, hein? Lá no pátio do colégio. Eu fui lá. Olha só. Claro, imagina. Gente, Thiago, acompanhe Pinho, a agenda do Coral do Estado. Acompanhem. A gente entrevistou o Thiago aqui também. Ah, que legal. Preciso ver. Gente, eu vou liberar daqui a pouco todos esses episódios. Mas é muito legal, né? A gente tá fazendo essa suíte aos músicos que a Clarice Assayas descreveu especificamente pra esse coral. E, gente, é de uma delicadeza, assim, muito... Eu fui ler aquele repertório, achei, assim, abissal, sabe? E é tantas habilidades musicais, né, Brenda? A Clarice é a referência. A Clarice não tem o que dizer, né? Mulheres compositoras, ela E é... improvisadora, hein? Então, você vê que legal? Cantora, pianista, compositora, que coexiste nesses nichos, assim. Com uma competência, né, espaço, enfim. Mas ela, olha... Salve a Clarice. Que legal. E como que você trabalha a improvisação no canto coral? Muito legal você ter perguntado isso. Porque a gente tem várias possibilidades de improvisar. A gente pode agora improvisar aqui com uma nota só. A gente pode improvisar aqui com os materiais do ambiente e transformar o que a gente encontra aqui em objetos sonoros. A gente tem o nosso corpo inteiro, né? Porque quando a gente fala de voz, a voz está no... a gente existe, é o nosso veículo de existência. Então, tem uma delicadeza, assim, né? Separar corpo, mente e espírito. A gente é holístico no sentido de... A gente é um ser completo, que tem todas essas possibilidades e antenas, né? Então, como trabalhar a improvisação? Tem muitas maneiras. Eu pesquiso algumas maneiras. Que, como minha vida se direcionou para esse lado coral, eu achava que ia ser pianista primeiro. Achava que ia ser pianista. Mas é muito sozinho, eu sou muito da galera. eu não consigo ficar muito sozinha. Apesar de ter feito piano erudito e depois estudado piano popular também, salve as minhas mestras aí, Margarida Fukuda, a Débora Gurgel, a Dani também, filha dela, me influenciou horrores também nesse sentido de improvisar. Mas sempre tinha um tato de, caramba, por onde começar? A gente precisa começar pelo começo. E perder esse medo, né? Começar pelo começo é o simples. Então, o simples é bom. A nossa cultura brasileira é uma cultura do improviso, né? O coco, o ijexá, um coco de embolado, o coco de umbigada, tudo isso traz. Mas a cultura tradicional ocidental também né, Brenda? Porque o que os organistas faziam? Quando a gente tem a cultura do Kapellmeister, né? Que é o cara que cuida Vamos pensar numa das tradições cristãs, que é uma tradição do órgão. Tinha lá o improviso dentro da organização religiosa de cada... Né? Tem os luteranos, tem a Igreja Católica. Então, como que eles se organizavam para fazer alguns movimentos? Tinha improviso no órgão. Então, por isso que às vezes a gente pensa, não, improvisar é um lugar oculto, tem que ter uma inspiração. Também tem, né? Mas tem dias que você não tá inspirado. E aí você vai pela disciplina. Tem métodos, então, né? Tem métodos. Tem teoria pra isso. Mas eu acho que é legal te contar por onde começou. Eu acho que começa um pouco pela coisa do piano mesmo. O piano dá esse chão, né? Essa força da terra, para mim, foi muito importante. Até acho que é importante te contar que eu venho de uma tradição protestante. Toda a família da minha mãe é uma família de igreja protestante, que também traz muitas coisas interessantes. Então, eu cresci dentro da barriga da minha mãe cantando em coro. Então, eu falo que eu canto em coro há 38 anos. Graças à minha mãe maravilhosa, que é a primeira professora, minha mãe é demais. Então, quando você tem essa tradição, você vê coisas a 1000 possibilidades. Tá, mas qual você escolhe? Então, o piano me deu esse chão. Débora Gurgel sempre falava pra gente fazer um chorus improvisado. Ora olhando a cifra, ora olhando mesmo a linha do baixo e tal. Mas aí, Barbatux. Escola do Fernando Barba. Estênio Mendes, né? Quando eles se juntam e organizam as coisas maravilhosas que eles criaram.
Então, essa escola do Fernando Barba, que depois vai influenciar a música do Círculo, que são os meninos que também trabalham por esse lado, eu encontro com a música do Círculo. E aí eu tava um pouco cansada e muito atenta a, a essa dissolução coral, sabe? Porque na década de 70, Brenda, o movimento coral em São Paulo, com Samuel Quer, com a Naomi Munakata, com o Vitor Gabriel, com o Lutero Rodrigues, era uma coisa Só nomes. muito grande. Você que é mais jovem que eu, você não sabe a efervescência, assim. Eu sou da década de 80, né? Então, era canto coral na escola, era canto coral na igreja, era canto coral no clube. Não tem que ter. Cadê os corais? Não tem? As pessoas não querem cantar? Olha a EMESP, olha, a gente abre um curso livre, não cabe 50 pessoas, a gente tem o dobro, o triplo inscrita. Então, assim, será que as pessoas não querem? As pessoas precisam se conectar, mana. Então, e aí, essas influências, quando eu caí, eu vi algumas coisas que o Stênio fazia, o Barba fazia, as pessoas se conectavam, eu falava, tem coisa aí. Não existe coral sem conexão e não existe improvisação também sem conexão, né? Só que quem fala isso na graduação em música? Porque, não, né? Músico, hoje em dia, músico é o oposto da Idade Média. A Idade Média, músico era diferente, músico prático. Músico prático era o cara lá, né? O cara marginalizado, a cara marginalizada. Músico era quem era tratadista, os cientistas da música. Então, hoje, né? A gente tem a academia, tem o fazer musical mundial é amador. E que a gente nunca perca essa palavra. Amador é quem ama, faz amando, né? Então, a música do Círculo foi super importante. Faço questão de falar o nome deles. E aí, tem o Zusa lá, que foi meu veterano na Unesp. Olha isso. E o Zusa trabalha na formação do Bob McFerrin. E aí, eu fui estudar com o Bob McFerrin. Em 2019. Eu vi no seu currículo. E aí, quando eu fui estudar com o Bob, portais, né? Portais se abrem, porque você fica muitos dias imerso num fazer que você canta. E é a voz. A coisa do Bob McFerrin é você usar a sua voz. E tem uns processos composicionais que são circle songs, que são modos de improvisar com a sua música do agora. Quem tá com você? Então, como que essas pessoas vão fazer a música delas ali? Claro que é importante o Monteverde, é importante Orlando de Lasso, o Tom Jobim, é importante a Juliana Hipke, a Hildegard von Bingen, a Dinorah de Carvalho, tudo isso. Mas e a música do agora? Então, para mim, o Bob foi esse espelho, assim, né? O Bob é a coisa da voz, Brenda. O que é legal que o Zusa, o Ronaldo e o Pedro trabalham é uma coisa também do corpo e da body music, né? Que o Keith Terry também cunhou esse termo. Que é o que também o Barbatux trabalha. Barbatux trabalha, que a gente tem o Luiz Pérez na EMESP, que é uma pessoa que é meu amigo. Aliás, obrigado, Luiz Pérez. A gente tem que agradecer, porque eu penso um cara organizado, né? Então, todos esses elementos a música do Círculo traz. O Bob é a voz. Então, você vai dormir, você canta, você acorda, você canta, você vai dormir, você canta, você vai... E tem os outros professores que o acompanham, né, nessa formação. Então, o Bob, claro que ele é o grande criador dessa possibilidade de composição, mas o Bob McFerrin queria ser pianista, viu? Olha só. Ele queria tocar igual o Chick Corea. Ele queria ser pianista, porque o Bob vem de uma família presbiteriana, cristã, maravilhosa, lá dos Estados Unidos. E aí, ele queria tocar piano igual o Chick Corea. E ele chega pro Chick Corea e fala, quero tocar piano. E aí, eles... juntos, o Chick Corea... Ele chegou pro Chick Corea. Chegou, tá. E o Chick Corea falou, Bob, vamos cantar? Ele falou, Bob... Aí o Bob... Vamos cantar ali. Nossa, eu acho isso muito doido também, sabia? Porque eu piamente acredito que é o instrumento que te escolhe, assim. Não é você que fala, eu vou fazer esse instrumento e vai acontecer. Não. Porque é muito doido. Com a voz, eu sinto uma conexão. Já tentei tocar violão. Toco violão, sabe? Tentei tocar em camerata, sabe? Mas com a conexão que eu tive com a voz e agora com o baixo também, porque eu tô me aventurando pelo baixo, é um outro fluxo, sabe? Brenda Spalding. Nossa, que me dera, né? Mas é um outro fluxo total, sabe? Porque o instrumento te escolhe, o instrumento... Eu creio. Eu queria pesquisar sobre isso, tipo, também, sei lá, deve ter alguma coisa a ver com a sua infância, com o som que te toca. Tem a ver com tudo. Tem a ver com tudo, né? Tem a ver, e muito legal você mencionar isso. A intuição tá aí. O conhecimento acadêmico científico é maravilhoso, mas a intuição também é. A gente não precisa, né, preferir um a outro.
Fica com os dois, por que a gente não pode ter os dois, né? Com certeza. E nessa vivência com os Circle Songs, com o Bobby McFerrin, como é que foi? Quanto tempo você ficou lá? Como é que eram as dinâmicas em grupo? Fiquei super curiosa. Nossa. Então, é Nova York, né? Nova York nossa, é um turbilhão esmagador de gente, Brenda. Pra mim, assim, foi Mais que bem São Paulo? difícil. Oi? São Paulo já é um turbilhão São Paulo já é, esmagador. não é? Uhum. Só que assim, a gente ainda pra almoçar, né? Eita. Nova York é um turbilhão, assim, é um turbilhão de coisas. Tanto que o fazer do Bob, ele retira todo mundo pro interior, pra uma cidade chamada Rhinebeck, pra um lugar afastado. Eu acho que tem tudo a ver com o ruído. Ele sempre mencionava, assim, alguns lugares. E o Bob, assim, o Bob é uma pessoa silenciosa. Olha só. Ele, Revelações. nas transições, assim, quietinho, com a Bíblia embaixo do braço. Silêncio. Mas quando vai, ele é desse tamanho, assim. Mas ele é imenso. Parece que ele tem 5 metros de altura no palco. No palco ou no círculo, que pra mim a coisa do círculo é super importante, né? Então, é uma imersão retirada da cidade. Claro que tem ali uma interação com a cidade, que você tem que passar, não tem como, né? Claro. E aí, você é retirado da cidade, você vai pro Omega Institute, que é uma coisa de filme, no meio do bosque, você vai você pode ficar ali, né? Você pode ficar ali ou você pode ficar nas redondezas. Muita gente fica lá dentro, só que é meio caro, né, lá dentro. Aham. Então, você fica retirado, ou pelas redondezas ali, pega um ônibus ou um Uber com os amigos e divide e fica indo até o lugar. E é das 8 da manhã às 10 da noite. 8 da manhã às 10 da noite. Intensivão. E tem várias... Nos dias, assim, Brenda, tem várias organizações. Você não faz sempre a mesma coisa. Como eu falei, o Bob, ele tá envelhecendo. Ele tá beirando os 80, tem 70 e alguma coisa. Então, ele tem os professores maravilhosos que estão com ele, que é o Joey Blake, a Judy Warner, o Joey Blake, a Judy, a Rhiannon, que é uma... Você tem que conhecer a Rhiannon. Você não conhece? Conheço. Ela tem uma pesquisa que se chama Voice River. Você falou a palavra fluxo, que me interessa muito. Tem um texto lindo do meu orientador do doutorado. Aliás, queria super agradecer a ele também. Acho que a gente não chega nunca sozinha, né? Agradecer Marco Antônio da Silva Ramos, que é um cara alicerce coral do mundo, assim, né? Então, ele tá lá na USP, remando, producente, passou dos 70 anos, assim, muito vivaz. E ele também usa essa palavra fluxo num texto que ele conta, Brenda, como que ele trouxe uma menina cega para dentro do coro. Caraca. E, além disso, não só para estar no coro como cantora, no coral, mas ela foi para regência. Então, você mencionou essa palavra fluxo. E por que eu associei essa menina, né, que o meu professor descreve com o Bob? Porque é o fluxo. Não é só como você improvisa, os tipos de improvisação, como o Bob improvisa, que é essa composição, que é a circle song, ou como a composição bem intuitiva da música do círculo, ou como é uma coisa que eu faço que mistura um pouco do repertório coral com as improvisações, com uma improvisação livre, com um pouco dos jogos do Estênio Mendes e do Barba. E um jogo que você inventa na hora também. Mas o fluxo está em tudo isso que a gente falou. Tem o fluxo de uma aula de canto, que é diferente, só que isso a gente precisa ser gente, sabe? A gente não pode ser músico, tagadagadaga, não dá. A gente precisa ler poesia, sabe? Eu acho. Super. Então, se a gente se fecha, como que eu vou perceber esses fluxos dessas pessoas? Mesmo o flautista, o violonista, o regente de orquestra, né? Regência é regência, né? Aí você vai entender os grupos, mas não são grupos de pessoas. E as pessoas trazem os seus fluxos aí. E o que a gente vai fazer com eles? Você vai ignorar? Eu acho uma violência, assim. Já vi vários maestros, já vi, imagina, né? Que a gente assiste ensaio. Trompa, não é trompa. É a Maria, é a Bianca. E o cara fala, flauta. Não é flauta. É uma pessoa que tá ali atrás da flauta com as suas dores, com o seu cansaço. Então, é isso. Como é o fluxo do grupo que você tá? Não é igual. Mas, claro, o grupo vai entendendo sua identidade, né? Uma vez um professor de harmonia me disse assim, o Amador Longini. Ele falou que o instrumento, ele é uma extensão do seu corpo, né? Então, se você ignora o corpo, o instrumento cai, né? É uma coisa só. Uma coisa sem vida. Precisa ter esse... Só que isso custa, né, Brenda?
custa horas, custa muita intimidade. Custa, né? intimidade, Num- estudo. No momento que a gente tá, acho que uma era quase com uma fobia de intimidade, de tudo, né? As pessoas têm fobia de intimidade. E a gente precisa criar essa ponte. E a música, ela é intimidade, né? Sem intimidade, você não acessa, Sucesso. né? Lá no Auditório Ibirapuera, que é onde foi minha primeira escola de Ai, música. que legal. Que eu não canso de falar, né? Ah, maravilhosa. É maravilhosa, conheçam. É um projeto lindo, essa escola de música do Auditório Ibirapuera, que agora é a escola de música do Parque Ibirapuera. Do parque. Né? Lá, a Débora Gugel, o Fimaróstica, Nossa. toda vez que eles iam improvisar, eles cantavam junto. Eu achava muito Sempre. louco. Aí eu falava, um dia eu perguntei, por que vocês cantam toda vez que você vai improvisar? Aí eles falavam assim, que é pra não cair na técnica, não cair num lugar que não é a música, porque a música ela vem de dentro. Então a música, na verdade, é o que eu tô cantando e eu expresso no instrumento também. E você vê o contrabaixo, né? Do Do Fi. Fi. Então, não, mas o que tem o contrabaixo? Olha essa fala. Né? Então, precisa vir da alma. Tem a técnica, é imprescindível. A gente se apoia Porque nela. senão você não consegue fazer. Senão você não consegue fazer. Mas a gente precisa abrir o espaço pro além. E ter essa Sabe? curiosidade qual que é o som que tá vindo agora de mim e por quê, E né? por quê, né? Isso é muito forte, muito legal. Eu nunca esqueci. Que bonito. Muitas coisas que me disseram, meus professores, incluindo você, nunca esqueci. Que bom, Brenda. Eu fico feliz que ficou em você. Né? Fica, com certeza. E a gente tava falando, então, do academicismo, e Paulo tem uma formação maravilhosa, né, que eu até li aqui, que você fez composição em regência no Instituto de Artes da Unesp e mestrado em regência coral na Unicamp. E eu fiquei muito curiosa para saber por que você escolheu a composição e a regência, porque eu acho maravilhoso mulheres que se aventuram a fazer esse curso, porque, assim, né, precisamos de mulheres compositoras, como eu já sei que é uma militância que você tem, Sim. e que eu adoro, eu leio livros também, né, eu tenho um livro que chama Mulher na Canção, que eu tô lendo agora, que é muito legal. Eu fiquei curiosa pra saber por que a composição e a regência e depois o que te levou a decidir fazer o seu mestrado. Nossa. E agora terminando o doutorado, remando. Olha só, e o doutorado nem anotei aqui. O doutorado é no quê? Adivinha. Coral? O doutorado agora é a relação da improvisação, né? A linguagem da improvisação do Bob McFerrin, alguns elementos do Barba, do Estênio, e com o repertório coral. Então, como que a improvisação... Agora, essa minha pesquisa, não esqueci da sua pergunta, não, tá aqui. Tá. Como que a gente vai... Como maestra, como maestro, poder ter essa possibilidade de trazer a improvisação com a mesma importância que o repertório e fazer um repertório que permita o cantor coral a improvisar também. Então, será que melhora? Será que o coro melhora musicalmente? Melhora como um organismo que performa, né? Que realiza? Será que melhora tecnicamente se eu improviso? Essa é a coisa. Essa é a pesquisa. Então, como que eu qualifico um grupo através da improvisação e não só através do repertório? Ambos são importantes. Então a música do agora do Bob McFerrin que você falou é um improviso. Sim, o Bob, sim. Claro, o Bob também é um compositor de canção, tá? Uhum. A gente poderia pegar esse recorte para pesquisar? Poderia. As canções. Mas o recorte que eu escolhi foi associar as maneiras com que ele improvisa, que ele chama circle song, que é um método, é um método, mas me entenda, é além disso, né? Uhum. Ele vai criando camadas. E a coisa linda é que ele se conecta com as pessoas. Tem um momento da carreira do Bob que ele vai improvisar com a plateia. Que ele para de fazer apresentações individuais, só ele improvisando. Nossa, né? que forte. Então, ele vai criando camadas e você tem uma circle song, que são camadas sobrepostas, mas maravilhosas, que os músicos aprendem. Então, por que a composição é regência? É muito doido a vida, né? Às vezes a vida vai empurrando a gente. Mas, então, eu achava que eu ia ser pianista. Uhum. Por conta dessa tradição super assegurada da igreja protestante. Tá? Cresci na igreja, cantando em tudo que é coro, em tudo que era grupo musical. Me envolvi em tudo. Eu tinha 2 professores de piano. Então, assim, o piano era muito minha base. Então, pianista de igreja, aquela coisa. E tem que funcionar, né, Brenda? A igreja tem, assim, a doxologia que tem que funcionar. Então, isso é uma escola muito massa. Uhum. Porque você tem que estar ali na hora. Então, isso dá uma organizada na sua vida, Muitos sabe? grandes músicos vieram, né? O próprio Bob, a Whitney Houston, né? Enfim, a gente pode citar... Né? Muitos. E aí, eu não achava que eu ia fazer música na faculdade.
Porque eu não venho de uma família de artistas. Minha mãe é pedagoga, meu pai é professor de matemática. Mas a música vem muito por conta da escola que eu estudava ali na Moca. E a minha mãe também, muito musical, sempre cantora das coisas brasileiras. E toda a cultura popular, Samba Lelê Tá Doente, Terezinha de Jesus, desde sempre, desde ever, assim. Então, isso, sem dúvida, influencia. Só que, então, essa coisa das pessoas, né? Piano, tá, mas é solidão. É super importante. Amo os momentos de solitude também. Mas eu acho que quando a gente consegue começar a se perceber, né, Brenda, numa dinâmica que a gente é tão invisibilizada, e dessa cultura protestante que eu venho, que não tem nada a ver nem com Deus, nem com a Bíblia, não é isso. É uma cultura social. Social, total. De igreja que invisibiliza a mulher, despotencializa, te deixa à margem de qualquer acontecimento do ir. Então, eu tive essa adolescência muito castrada. Eu ouvia na igreja assim, sua voz é muito fraquinha. Ai, Paula, você é afinada, mas sua voz é tão fraquinha. Você vai reger. E aí eu não sabia que eu era líder, eu não sabia. Tem, claro, uma predisposição, mas a gente vai estudando. Aí, terceiro ano, ensino médio. Sempre trabalhei com música, desde os 12, 13 eu já dava aula, porque sempre igreja, cantando desde a barriga da mãe. Com 12, 13, precisava de dinheiro, família simples, médio, queria minhas coisas. Tava vendo ali, falei, não, vou dar aula. E comecei a dar aula para criança, em casa, na sala da minha mãe, coitada. Legal. Que me aguentou a vida inteira. Então, assim, e aí, sempre dando aula. Então, eu era independente. Com 17, 18, tinha essa coisa, minha independência. Aí, entra a faculdade, só que eu gostava de muitas coisas, Brenda. Eu fui fazer tech de moda, fui fazer desenho de moda. Adoro nutrição, a coisa do veganismo me interessa muito, né? Eu também sou vegana. Pronto, maravilhosa. Vamos falar sobre isso que depois. Temos pontos. E aí, eu me vi assim, caramba, e agora? Porque tem que escolher o que você vai ser para o resto da sua vida. Eu acho essa coisa da especialização tão chata também, sabe? Tipo, que você precisa ser uma coisa especializada e só, e você não é mais nada, sabe? Mas isso é da minha geração, a sua já não é mais assim. Não, graças a Deus. Porque, né? tipo, também tira senso de comunidade, senso de pertencimento, de grupo, de diversidade. Olha aí, você é cantora, violonista, tá aqui agora, comunicadora. Por que não? Mas eu venho dessa geração, não. O que você vai escolher para o seu ofício? Total. Claro que a gente tem um ofício maior, mas eu tenho uma tranquilidade de dizer que o que eu escolhesse, eu ia fazer bem. Porque a família de professor, pensa, professor de matemática, mãe pedagoga, pau comia, ou era 10 na escola, ou sabe, tirei 10, que legal, não fez mais que a sua obrigação. Mas sempre muitos acolhedores, amor na minha casa nunca faltou, assim. Que bom. E foi muito louco. E aí eu gostava muito de química, ia muito bem em química. E a nutrição, eu falava, vou fazer química, eu vou fazer nutrição. E meu pai só quieto olhando. E já fazendo música, Brenda, trabalhando, tocando em casamento, ganhando minha grana. Tipo, 18, 17 anos, terminei o ensino médio. E meu pai, assim, só olhando. Só que, olha que doido, eu não achava que eu era capaz. Nossa. E tem isso também por ser mulher também. E também por não ter mulheres. Por não ter mulheres no lugar. Total. Eu não tinha uma... Assim, claro, tinha minhas professoras de piano, maravilhosas. Sheila Glaser, lembrei dela também, uma mulher que eu... Nossa, a Sheila Glaser, incrível. A Margarida Fukuda, Débora Gurgel. Essas mulheres, a gente para, né? Mas eu não tinha esse clique de, não, eu também estou nesse lugar. Para mim, era o Olimpo, sabe? Não tinha essa possibilidade. E meu pai, seu Josmar Castilhano, um belo dia falou, Paula, vem cá, por que você não faz música? Aí... Sabe, o coro de anjos. Falei, gente, por que eu não faço música? E aí eu não me sentia preparada, porque ou era universidade pública ou era universidade pública. E tem a prova de aptidões. E eu ali, fazendo as coisas. Mas eu ia prestar o quê? O que era o meu perfil? Aí, na minha época, era o manual. Você se inscrevia e vinha um manual do estudante, assim, pra você ler. Aí eu comia aquilo, Brenda. Eu comia aquilo com farofa, assim. Aí eu falei, pai, vou ter que fazer cursinho. Ele falou, faz? Aí toca pro objetivo, fazer bolsa, prova de bolsa. Meu pai ligado nessas coisas. Ele me ajudou muito com Professor, isso. Assim. Né? Imagina, me levava lá para fazer o vestibular, comprava uma palavra cruzada desse tamanho, ficava no carro 4 horas esperando. Quando eu terminava a prova, acabada, assim, ele já tinha terminado as palavras cruzadas. Gente. Sempre. Isso eu não posso reclamar. Meu pai me levava lá na FUVEST, me levou na Unesp fazer vestibular, sabe? Sempre atento. Isso, ele foi super um orientador. Que lindo. E aí, pum. Aí, quando eu li o manual, eu falei... É difícil. Ainda vem no manual, Brenda, escrito assim, curso de grande dificuldade. Vem escrito no manual. Jura? Então, olha, então... É distância, jogando lá Aí longe. eu falei, é? Vamos lá.
Aí eu Comprou a briga. Eu parei. 2005, que foi o ano que eu fiz vestibular, porque eu precisava passar na USP, eu tinha 17 anos. Eu falei, tá bom, eu vou ficar em casa. Eu fiquei em casa, dentro de casa, 1 ano. Eu não saí de casa. Eu fiquei de janeiro a janeiro dentro de casa estudando. E aí, graças a Deus, passei em tudo, né? Passei na Unesp, passei na USP. Mas a USP não tinha composição e regência junto. E na Unesp tinha esse curso maravilhoso de composição e regência, que tinha essas duas possibilidades. Eu me apaixonei e falei, é isso. Curso longo, né? 6 anos. Nossa. E você vai para essa graduação, que abre a sua cabeça no meio. Porque você canta em coro, você compõe, mas aí você compõe para quarteto de cordas, para quinteto de sopros, para percussão, set de percussão. Tinha o piap lá, então a gente tinha muito... Era um leque imenso. Só que aí eu caí no coro de câmara, né? Meu mestre, Vitor Gabriel, que eu devo tudo. Aliás, um abraço pro Vitor Gabriel, que me ensinou tudo, assim. O Vitor Gabriel me ensinou pra gente o que era um cânone, o que é um madrigal da Renascença, qual é o estilo que faz isso, né? O Ângelo Fernandes também, um super mestre. E aí você vai... E eu me apaixonei pela academia e pela pesquisa. Eu sou bichinho de biblioteca, desde criança. Você é. Eu acho isso lindo. Não, imagina. E os livros se comunicam muito comigo, assim. Eu sou uma pessoa meio adicta, assim. Eu acordo, leio poesia. Não tem televisão na minha casa. É, isso que eu ia falar, que você tinha dito que não tinha televisão, acho. Não tem nem terá. Quando eu quero assistir um filme, aí eu falo, vou assistir um filme. E aí você vai construindo. Não é muito fácil, né? A casa dos meus pais sempre teve bastante televisão, assim. E eu sempre... Músico, né? Você quer ficar o quê? No seu som. E a gente tá numa sociedade muito ruidosa. A Sim. gente tá ruidoso, né? Nossa cabeça não para. Então, como que a gente tem essa autonomia de falar, agora eu não quero esse som. Agora eu quero essa concentração aqui. Então, a poesia me ajuda muito. E aí, essa coisa da pesquisa, é isso que você falou muito nitidamente. A gente tem uma identidade com a coisa. Às vezes, o instrumento te escolhe, às vezes, um fazer que você nem sabia. Que eu nunca fui assim apoiada. Não, Paula, você é pesquisadora. Brenda, a música me salvou muito. A universidade pública me salvou. Porque eu tive acesso a livros que eu não tinha em casa, eu tive acesso a pessoas que faziam coisas diferentes que eu não conhecia. Muito inocente. Cheguei na universidade muito inocente. Nova, né? Então, foi uns tapa na cara. E, às vezes, eu chorava na aula, assim, escorria lágrima, porque eu falava, é possível. Então, a universidade fez assim pra mim, com as 2 mãos, me abraçou. Então, eu sou muito da universidade pública, sabe? Que lindo. Tenho uma honra imensa de trabalhar na EMESP, assim, que é um servir a vida. E eu me identifico muito nesse lugar, assim. E é isso, né? Uma coisa continua a outra. Então, quando acabou os 6 anos lá, que eu fiz de tudo. Eu não sei o que eu não fiz. E foi uma coisa muito mágica. Acho que é muito importante citar aqui a minha família, minhas melhores amigas, que é a Pamela Mochucci e a Natália Tomás Viana. A Natália estudou na escola comigo, a gente é amiga há 37 anos, assim. Uou. E essas duas foram pra universidade comigo. A Pamela eu encontrei lá na Unesp, mas a Natália, minha melhor amiga, também foi fazer Unesp. Só que elas passaram 1 ano antes, porque as nerds passaram direto do ensino médio. Do ensino médio. Jesus. E eu não, e eu fui a retardatária, que fiquei lá fazendo cursinho, porque tinha que fazer as provas, né? Mas elas foram para cênicas na Unesp. Foi o primeiro ano que teve o curso de licenciatura em artes então vocês cênicas. duas no Não, estudo e aí de artes. eu vivia nas cênicas. Tanto que até hoje as pessoas falam, mas você é da música, você não é das cênicas? Porque eu nunca fui o perfil. Aham. Então, o perfil montado de que não, regente, maestra é a mulher brava, dominadora, masculinizada, não questão de gênero, ou, enfim, ou identidade sexual, mas assim, no sentido de que domina para poder reger. E eu não tenho esse perfil. Meu perfil é da ponte, não é do muro. E então as pessoas até hoje falam, mas você fez regência? Você fez regência? Porque eu tava sempre com elas, estou até hoje. Uhum. Estamos juntas sempre. Teve um momento que a gente fez muito mais música juntas, no teatro, enfim. Agora estamos menos, que cada uma tá na sua vida. Ai, que legal. Você faz música pra teatro também? Sempre. Ai, que legal. Você é Sempre. formada em sonoplastia. Então. Eu acho muito legal essa pesquisa. Não é? As coisas estão juntas, tem os pontos de toque delas. E a gente vai se especializando. Claro, e tem coisas que você se aprofunda mais. Mas a gente pode ter essa ampliação, né? Que legal. E você acha diferente compor pra teatro, compor pra... É tudo diferente. Tudo diferente. E compositor é compositor. Ah, quero uma trilha sonora para minha peça. Tó, pá. Vou compor uma canção. Vou compor a partir de um poema. Vou compor a partir da música. Vou compor aqui com os objetos sonoros desse espaço. Aham. É composição, é criação, é fluxo. Então, qual é o fluxo? Eu preciso servir aquilo.
Então, o compositor, ele é um poeta do som. Ele precisa ter muita vida dentro dele, sabe? O compositor precisa ter vida. Não importa que é um compositor do quê? Qualquer o meio, né? Mas tem uma criação ali, completamente diferente. Mas precisa ter uma organização, viu? Lê do engano, que, se eu vou, sei lá, me apropriar de um fazer aleatório, se a gente falar do Cage aqui, né? Por exemplo, citei essa vanguarda. A gente tem a música aleatória, a gente tem a música concreta do outro lado. Claro. Tem o Boulez, tem o Schaeffer. São completamente diferentes, mas são compositores. Se tocam aí. Onde se toca, né? Isso é importante a gente olhar uma classe, também. né? Mas é difícil, viu? Imagina. O fazerzinho delicado. Não, mas eu admiro, assim, absurdos. Acho a composição o primórdio da música, Mas é uma né? fome. A gente não consegue. A gente não... É difícil, mas a gente não consegue. É tipo uma fome. Sabe quando você tá com muita fome? E você precisa comer. Sim, total. Não dá pra não fazer. Fome. A composição, a escrita... Rodrigo Lima também, parceiro. Eu estou citando meus amigos. Que vê. Rodrigo Lima, lá da EMESP. Quando ele vai conversar com os alunos que querem estudar composição lá na EMESP... Que é o professor maravilhoso. Ele, Rodolfo Valente, outro parceiro querido. Essas pessoas perguntam para os alunos... Como que é? Você precisa compor? Você gosta? O que é gostar? Né? Como que a gente descreve esse verbo? Como que a gente gosta? É fazer, né, Brenda? Faz. Mas total. Que medo, né? Que lindo isso. Faz. Amei. Mostra para alguém, conversa com as pessoas. Os músicos precisam conversar. Então, por que quando você me chamou, eu nem pensei. Porque a gente só faz música. A gente não conversa. Nossa, e voltando pro coral, que eu acho que é o tipo de arte em grupo, de música em grupo, né? Que mais integra isso, né? Por exemplo, o corpo. A gente tá sempre pesquisando o corpo. E eu sempre fiquei com essa dúvida. Porque pro cantor, claro que é muito importante, porque o corpo tá lá na expressividade do som. Mas pro instrumentista também, ele precisa disso também. Eu sempre fiquei, por que sempre... Toca com o quê? Toca com... não, vou mandar umas ondas aqui agora. Então, eu sempre fiquei pensando que essa conexão... A gente faz jogos de teatro em coro também, né? Então, se você vai participar de um coral, você tá fazendo teatro também, de alguma forma. Porque aquele grupo precisa se conectar pra poder timbrar, pra poder entender o som do outro e criar uma única voz, né? Mas eu acredito que uma orquestra também é muito similar, porque não tem tanta diferença. Se a gente considera que o instrumento é a extensão do corpo, como o Amador me disse há muitos anos atrás, a voz e uma flauta não tem tanta diferença, porque continua sendo uma extensão, só que é um pouco mais estendido, né? Isso. A voz é um mergulho, né? A voz é um mergulho. A voz é uma nudez. Total. A orquestra é maravilhosa. Você baixa a mão, vem um som na sua cara, você fica... Meu Deus, o tamanho disso. O coro, quando você vai reger um grupo... Então, a flauta, o violino, tem alguma coisa ali entre a regência e a pessoa. O canto não tem. É você ali. É você inteira, com a sua dor, com o seu problema, com a sua insegurança vocal. E como, por exemplo, você tá doente... As mulheres, quando menstruam, não cantam igual. Mano, a Vanessa Moreno me dizia isso o tempo todo. A Vanessa Moreno, das grandes cantoras do mundo, essa mulher... Obrigada, Vanessa Moreno. Obrigada, Vanessa Moreno. Obrigada, Vanessa Moreno. A amiga dela também, Lari Finocchiaro, que é minha amiga. Grandíssima. Que cantoras, assim, sabe? Que cantoras... E pra gente parar, né, Brenda, de falar... não, que agora não tem músico bom. Parou. E parou mesmo. Tem músicos incríveis. Lena Bauli, a Rita Maria, que é minha amiga também. Olha, que cantoras a gente tem. E que maestras e que compositoras. A gente precisa olhar com atenção, olhar com esmero, né? Direcionar o nosso foco, assim, para isso. Por isso que é importante a gente conversar. Quando a gente conversa, a gente elabora, né, Brenda? E os músicos estão, alguns, né? Com alguma dificuldade de conversar. Porque a gente tá na sociedade da não intimidade. Então, não vou me expor. Não, e agora também é tudo... Tem a vantagem de que é tudo mais acessível, né? A gente consegue achar na internet se a gente pesquisar, mas ao mesmo tempo é muita coisa. Então, o que eu vou pesquisar? Onde é que eu vou ir? Eu posso ir em todos os lugares. Onde eu vou, né? Onde eu vou? Mas tem que fazer esse recorte de onde estão essas pessoas fazendo essa música do agora, né? Estão na EMESP, gente. Vão pra EMESP. Estão na EMESP também. Em muitos outros lugares. Em muitos outros lugares, claro. Mas que a EMESP EMESP é tão é maravilhosa. acessível. Você vai lá, tem um concerto no saguão. De graça. É e só tem você entrar. cursos para todas as idades, né? O Todos curso os regular é anos. uma faixa etária específica, mas o curso livre, para qualquer um que quiser Pra comunidade. fazer. É comunitário. Isso é lindo, isso é lindo. Eu acho a EMESP um lugar de muita efervescência.
Eu admiro muito, fico muito feliz de Convido estar lá. todo mundo a estar lá. Inclusive, pra gente ir finalizando, uma pergunta que eu não poderia deixar de te fazer, porque eu conheço seu trabalho em sala de aula. É mesmo, né, Brenda? 1 ano. Aham, a gente teve aulas juntas de história da música, né? Foi História da Música que você estudou comigo? Que você substituiu a Camila. Foi mesmo. E aí, Nossa. na sala, é impossível de não notar a sua preocupação com com questões políticas, como a causa dos animais, como o direito das mulheres, e falar sobre as mulheres na música, e essa briga, que é super importante ter alguém falando lá. Gente, só pra vocês terem uma ideia, na sala que ela me deu aula, tinha eu e mais uma menina. Nossa, Só. e uma multidão E uma de multidão de. homens. E tipo, só de você ver, você já percebe que é assim, um assunto que precisa ser falado, né? Eu entrava naquela sala e falava, precisamos falar sobre isso. Por que eu não tenho mais pessoas parecidas comigo, né? Me corrija, porque são muitos alunos, mas eu tenho memória boa. Eu cheguei a falar, eu falei, gente, vocês acham normal o que tá acontecendo aqui? Ah, Duas cara, meninas, é capaz. que era você e a Yasmin? Não. Acho que era. A Júlia. Júlia. Isso, eu e a Cantora Júlia. do Coral Jovem Isso. também. Beijo, Júlia. Beijo, Júlia. Linda. Não é possível a gente chegar num ambiente e você não ver um mínimo equilíbrio. Infelizmente no EMESP, que é o quê? Uma categoria de profissionalização. A gente tem hoje na escola, Brenda, uma proporção de 30% de mulheres para 70% de homens. É muito duro. E eu acho que isso vem muito do lugar que você falou que você sentiu quando você era mais nova. Que é um lugar de, tipo... Não preciso nem falar. Não, mas isso não é, sabe... Não pertencimento. Não é que não tem espaço, tipo assim, tem vaga. Inclusive o NDC até, que é o NDC, que é um núcleo de desenvolvimento de carreira da EMESP, ele até fala, grupos para mulheres e tal. Eu lembro que uma vez eu tentei montar um grupo e não achei mulher. Entendeu? Mas é muito doido isso, né? Porque não achou fisicamente. Fisicamente, Porque ainda a arte tá um pouco distanciada. Tem um autor maravilhoso, o Chris Small, que ele tem um termo do musicking. A gente pode traduzir, não totalmente, mas musicar. Musicar a vida. E a gente tá desde os primórdios da humanidade. Porque existe música. Quando que começou a música? Quando que começa? Quando tem humanidade. Quando tem humanidade. A música só vai acabar quando o último ser humano padecer nessa terra que tá tão judiada, tão explorada pelo lucro, pelo dinheiro. A gente não vai comer dinheiro, né? E a música só vai acabar quando o último ser humano não estar mais aqui. Então, a música começa quando? Lembrei da Marlu e Miranda maravilhosa, que ela tem um podcast falando sobre isso. Aliás, Marlu e Miranda, né? Olha o trabalho dessa mulher. Né? É uma pesquisa, uma estudiosa, uma pesquisadora erudita da cultura indígena. Erudita no sentido de aprofundamento, né? Então, lembrando do Chris Small, que ele fala, por que a gente tá dado? Por que as mulheres estão afastadas? Porque elas são culturalmente ainda diminuídas e invisibilizadas. É uma questão não é só prática, ela é interior, né? Quando você aprende assim, você vai absorvendo isso, e quando chega o momento, você fala, toma, é seu lugar, pode ocupar. Como que você vai ocupar? Quem autoriza? Quem é? Você tem que se autorizar. Ainda a gente tem que ser autorizada em todos os lugares. Até quando? A gente tem que ser traduzida. Quantas vezes eu falo uma coisa, tem um professor, ele traduz. Eu não preciso disso. Aliás, com toda a tranquilidade, eu me comunico muito bem. Comunica, estou muito feliz que tá aqui. Imagina, e quando você menciona muito assertivamente, Brenda, eu gosto quando você fala... Quando a gente fala de história da música, como que eu, como historiadora ali, me abdico da política? Política é polis é coletivo. História é o que fica. E a gente geralmente tá com a história dos vencedores. E a história dos vencidos? Daqueles que foram renegados. Então, a gente tá num momento dessa abertura, eu acho, né? Então, é impossível. É político, sim. Quando você faz música, você precisa de um grupo de mulheres. Canto coral, você precisa de diversidade. Quanto mais diverso um coro, melhor ele é. E aí, o que acontece? Eu não tenho material, é horrível dizer, mas eu não tenho a coisa tátil. Eu preciso de um divise de soprano. Não tem. Aí, o que a gente faz? Sabe qual é a solução? Coro masculino. Tem alguns instrumentos que eu sinto que é mais fácil a mulher ocupar lugar. Desde sempre, né? O canto é um desses instrumentos, o piano, a flauta. São lugares... O piano para manter a menina dentro de casa no século XIX. Porque não dá para carregar, né?
Exatamente. Nossa, olha, eu nunca tinha pensado nisso. Sim. Que loucura. Então, eu acho muito importante esse trabalho que você faz, e falar sobre isso, de uma coisa que tá todo mundo vendo, tá ali na sala, literalmente Que visível, né? bom. E gosto muito, você falando sobre o veganismo em sala e tal. E a pergunta que eu queria te fazer é: como você acha que essas questões políticas e sociais, práticas e filosóficas de vida, né, estão relacionadas com a música e qual que é a função da música na sociedade, tanto de forma individual quanto de forma coletiva, né? Só isso você quer saber? Pra finalizar aqui, Pra bem fazer. tranquila. Nossa, que pergunta bonita. A música é um florescimento da sociedade. Um só. A música é feita por pessoas. Ah, mas o passarinho canta. Não. O passarinho emite sons. Ele se comunica. Ele troca. Música. Tem a musicalidade do passarinho? Tá. Mas ele tá ali fazendo uma coisa funcional. Ele se comunica. Ele grita, ele pede socorro, enfim. Mas essa elaboração musical, música é feita por pessoas, é feita Música é por linguagem, gente. né? Então, ninguém Comunicação. faz música com fome, Brenda. Ninguém faz música com fome. A gente precisa ter nossas necessidades humanas básicas atendidas, né? Então, se eu tô num... Impossível não lembrar do que está acontecendo na Palestina, impossível não lembrar o que acontece no Egito há tanto tempo, impossível. Na Rússia agora, a gente esqueceu da guerra da Rússia. A Croácia, ninguém fala mais. O conflito acabou, não Até acabou. o Rio Grande do Sul, que foi Rio agora, Grande do ninguém tá Sul. falando mais. Ninguém tá falando acontecendo mais. ainda. E aí, como que a gente vai pensar em música? Aí vira o quê? Um capricho, um luxo. E era isso que eu queria compartilhar com você. A música é de todos. Ela é do coro do OSESP, ela é do Coral Jovem do Estado, ela é do Coral da ECA na USP, mas ela é de todos. Então, a gente tem, né, mencionar a história da escravizar pessoas aqui na América que a gente sofre. A música salvou as pessoas. A música salvou as pessoas no campo de concentração. A música vai salvar as pessoas no Rio Grande do Sul. E vai salvar muitas outras coisas. Então, a música é nossa, é de gente. E que a gente tenha a sabedoria de usar isso, sabe? Mas não é simples, né? A gente precisa ter umas aberturas e vários desapegos, assim, se abdica de algumas coisas para ser músico. Então, a música tá na vida. Como tá fazer supermercado, mas ela é um sacerdócio, sim. Elis Regina falava isso. Música é sacerdócio. Então, como que eu cuido da minha vida para poder fazer música? É um privilégio, não tem como não dizer. É a melhor, para mim, é a melhor vida que existe. Mas é uma vida de muito sacerdócio. Você fica lá estudando, você fica lá trabalhando muitas horas e dedicando a sua vida. O músico, ele confunde, né? O musicista confunde. É a Brenda, que é a cantora, é a Paula, é a Naomi Munakata. Então, a nossa vida é o que a gente faz, a gente é música. Queria te convidar a pensar nisso. Nossa, me dá um minuto pra refletir. Que lindo. Nossa, acho que não tinha jeito, então, melhor da gente finalizar. Fiquei até emocionada. Música é essa tradução dessa cultura, né? E tem essas pessoas que estudam o som para traduzir uma cultura e eternizar ela, né, em som. E que bom que a gente tem várias culturas, né? Que bom que a gente tem várias culturas, porque a gente tem muita música. E imagina, a gente pode pegar lá na Grécia, tem lá o epitáfio de Céiclos, a gente tem esse registro, tá lá no Museu de Atenas, aliás, conheça o Museu de Atenas, quem puder. Tá lá, né? E tá aqui, nosso patrimônio material do Ifã, o Ijexá, a capoeira, o maracatu, os cocos, o caboclinho. É a mesma importância. É tudo nosso e conta a nossa história. Nosso. Nossa, demais. Um prazer te ter aqui. Um prazer bater esse papo. Obrigada. Tô muito feliz. Conta pra gente como é que as pessoas podem te achar nas redes sociais, seu trabalho. Tô à disposição. Conhecimento e conhecimento musical é de todos. É para ser compartilhado. Minhas redes estão ali abertas. Eu vou falar para você. Não vou falar para as câmeras. Meu Instagram é @Castiglioni, tudo com i, @CastiglionePaula. Ali estão ali os meus dados, tem meu canal no YouTube, estou à disposição para quem quiser saber como que é ser músico, o que precisa fazer. E também de cantar nos coros que eu rejo, lá também tá tudo explicado pra gente somar. Né? Cantem em coral, pessoal. Cantem em coral, é uma vida mais legal. É uma vida, olha só, rima. Rimou. Demais, sigam a Paula. Uma vida mais perfumada.
Sigam o trabalho dela. Meu nome é Brendon Bellino, tô no Instagram como Brendon Bellino, no Spotify também. E foi um prazer imenso. Prazer meu. Obrigada. Obrigada, eu que agradeço. Maravilhosa. Tchau, gente. Abraço.